meninos e meninas do nono ano. Vamos assistir hoje uma aula de República Brasileira, tá bom? Sobre o capítulo 11, a gente vai fazer um apanhado geral sobre o capítulo 11 com seus mais importantes fatos, tá bom? Por exemplo, bem no início do capítulo 11, na página 182, a gente verifica logo que terminou o período do regime militar, viu? E em 1985 já começam a surgir no Brasil, ou pelo menos a instituir no Brasil, os primeiros presidentes civis. Bom, então nessa data o Colégio Eleitoral elegeu o Tancredo Neves e o vice-presidente José Sarney. Muito bem, aqui já foi um avanço muito grande no sentido de que o regime militar passou mais de 20 anos governando o Brasil num atraso institucional muito grande. A gente tem agora o período que vai, aos poucos, redemocratizar o Brasil e torná-lo uma democracia representativa indireta, tá bom? Então olha só, aqui no início logo do chamado momento mais apropriado para chamar de regime, como é que se chama? Democracia representativa, o Tancredo Neves não assume. O Tancredo Neves é acometido aí por uma doença, ele morre em abril de 85, e o vice José Sarney, ele torna-se o presidente do Brasil, por ser o vice, é claro. Então é o seguinte, o Sarney, ele, apesar de ter sido representante do regime militar no passado, ele chega com uma roupagem nova de deixa disso, acabou o regime, vamos agora para novos tempos, né? E ele tem que enfrentar logo de cara um monstro terrível chamado inflação, do qual parecia incontrolável, né? A inflação parecia um monstro incontrolável, e de fato era, que o Sarney não conseguiu domar. Então olha só, o Sarney criou alguns planos econômicos, né? Como o Plano Cruzado, para tentar acabar com a inflação. O Sarney, ele congelou, né? Ah, professor, tinha poderes, ó. Eita, não. Congelou preços e salários, né? Para tentar barrar um pouco o consumo, mas como é que a pessoa vai viver sem consumir, né? Tinha como. Então esse combate à inflação aí já começou meio que não dando muito certo, né? Porque embora ele congelasse os preços, o comerciante sempre dava um jeito de esconder o produto, né? Esconder o produto e colocar no mercado somente quando o presidente autorizasse o aumento. De uma malandragem assim fora do normal, do comum, né? Mas acontecia muito isso. Congelar o salário, que seria até segunda ordem, o povo só ia poder gastar quando realmente o preço estivesse bom. Ou nunca estava bom, viu? Nunca estava bom. Então ele viu que não deu muito certo, ele colocou o Plano Cruzado 2, voga, né? Cruzado 2 cruzado no queixo do brasileiro, né? Cruzado 1 e Cruzado 2, que foi de fato assim a tentativa de vamos barrar essa inflação de vez. Não deu certo da primeira vez, mas agora o bicho vai. Não foi. A inflação continuou subindo. Sarney começava a se tornar um presidente impopular, né? Mas ele deixa disso, vamos agora nos concentrar numa coisa muito importante, a nova Constituição. Tirar um pouco a atenção desse povo, só fala em negócio de dinheiro, e vamos para a Constituição. Em 1986 formalizou-se a Assembleia para bolar a nova Constituição, que
que foi concluída em 1998, uma Constituição chamada de Constituição Cidadã. Nessa Constituição que todos já tinham o direito de votar, mulheres, homens. O jovem, a partir de 16 anos de idade, se quisesse votar, já votava. Obrigatoriamente aos 18 já votava. O analfabeto já votava, tanto votava como poderia ser eleito. Ou seja, ela pretendia abranger a todos, né? A todos os envolvidos na história do Brasil. Uma Constituição, foi a nossa 7ª Constituição. Nossa, tudo isso sim, tudo isso. Nossa 7ª Constituição Federal do Brasil é concluída em 1988. Tivemos outras 6, né? Vamos relembrar aqui rapidão aqui as outras 6 constituições. Eita, que é Constituição demais. O Brasil só não presta para quem não... Mas foi muita Constituição. Uma em 1824, do Dom Pedro I. Olha só, a primeira Constituição foi essa, né? Pedro I colocou lá o poder moderador para ele tal, enfim, mandar mais do que os outros poderes. Depois uma outra Constituição em 1892, a Constituição da República, do Marechal Deodoro da Fonseca e sua turma, tal, enfim, republicana, né? Enfim, aí o Brasil passava a ser um estado patrimonialista, um estado de... tinha dono, quem mandava? Os fazendeiros, políticos, enfim. Depois, em 1930, o Vargas cria uma nova Constituição. Não deu certo, criou outra Vargas. Vargas criou outra em 34. Essas são as Constituições do Getúlio Vargas. O golpe de Estado do Vargas, enfim, tal, ele consegue colocar 2 Constituições no Brasil. Ótimo, maravilha. Então, olha só, tempos depois, em 1946, o Gaspar Dutra inventa uma nova Constituição, chamada de redemocratizada, né? Gaspar Dutra, ele assume pós-Vargas. Aquele carinha lá do Plano Salt, viu, que falamos para vocês a respeito, tá bom? Depois aí a moçada do regime militar cria uma nova Constituição em 1967. Essa foi de lascar. Isso aqui foi do regime militar, tá bom? Tá, aqui eles criam o FGTS, né? Mas mesmo assim não dá muito certo também não. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a 7ª Constituição de 1988. Ainda bem que chegou essa aqui, então tomara que não mude tão cedo. Essa aqui é boa, viu? Infelizmente teve algumas coisas que ficaram de fora, como o Estatuto do Idoso, Código de Defesa do Consumidor, mas foram implementadas depois, com leis complementares. Foi ótimo isso também, né? Caso uma coisa não dê muito certo, o pessoal coloca uma emenda constitucional e vai consertando aos poucos os artigos mais ruins. A gente vai falar dela, vai ter uma aula especial sobre a Constituição depois, tá bom? Sarney queria entrar para a história como um homem da Constituição. A gente lembra mais do fato da Constituição do que do próprio Sarney em si, mas enfim. Depois de Sarney vieram as eleições de 89. Eita da nação, a nova eleição. Agora sim, o povo ia votar, porque antes dessa eleição de 89 o povo não votava, viu gente? O pessoal era escolhido em colégio eleitoral. Para vocês iam para o colégio, não. O colégio lá era o Congresso, com o Senado ali, com as casas da Justiça, que faziam eleição interna e escolhiam os presidentes. Agora que não, agora o bicho pegou, agora todo mundo vai votar. O feio, o bonito, o branco, o amarelo, o preto, o analfabeto, todo mundo agora está disposto a votar. E a festa da democracia foi grande, porque é o seguinte, aqui tinham muitos candidatos a presidente, entre os quais o Fernando Collor de Mello, né? O Lula, o saudoso Enéas Carneiro, o Silvio Santos, o Brizola e tal, enfim, até o Silvio Santos, tio, sim, quem quer dinheiro, exatamente. O Silvio Santos não conseguiu se dar andamento, seguimento à sua candidatura por questões aí, não que ele tivesse errado, não. A Justiça entendeu que o Silvio era dono de uma TV e tal, e não pegava muito bem. Mas enfim, né? Tantos candidatos e muitos outros, Paulo Maluf, Espiridião Amin, o próprio Ulisses Guimarães, dos caras que bolou a Constituição,
Mas enfim, fato é que somente esses dois aqui foram para o segundo turno, né? O que é segundo turno? É quando os dois mais votados vão disputar uma repescagem para saber quem é que vai se tornar presidente. E Collor e Lula estavam nessa disputa. Collor, aquele carinha que dono de uma TV e tal também. Ah, professor, ele não saiu por quê? O Silvio não saiu? Pois é, o Collor já era da política há muito tempo, já era... O Silvio não, ele estava iniciando. O Collor já tinha a sua estabilidade política, né? O Lula estava tentando ser presidente do Brasil em 1989. E ele perde para o Collor. O Collor torna-se o primeiro presidente eleito pelo voto direto no Brasil. Tá bom? Pelo voto direto no Brasil, o Collor torna-se o primeiro presidente eleito do país. Collor também foi o primeiro presidente a sofrer o impeachment. Sou que raios que é impeachment. Impeachment nada mais é do que o impedimento de alguém governar. Está impedido de governar o Brasil por, digamos, crime de responsabilidade, corrupção. O Collor se envolveu nesse tipo de situação e acabou saindo. O Collor, uma coisa interessante sobre ele, que ele ficou famoso pelo, digamos, por reter o dinheiro das pessoas que estavam no banco, né? O pessoal tinha uma continha na caixa lá, o Collor foi lá e pegou emprestado sem avisar ninguém. Eita, Collor danado. Pegou emprestado sem avisar ninguém. O pior é que até hoje tem gente na justiça tentando pegar. Até hoje, no século XXI, tem gente na justiça tentando recuperar o seu recurso que estava na Caixa Econômica. Que o Collor foi lá e disse: rapaz, eu devolvo quando o bicho render. A gente vai ajeitar logo o Brasil e tal, enfim. Aí quando o negócio render, eu devolvo tudo. Nunca. Pois é, aí o Collor caiu também numa malha fina danada de gente lá que começou a acusar ele de corrupção. O próprio irmão começou a acusar o Collor de ser corrupto. Rapaz, Collor, toma vergonha e tal. O Collor e seus doleiros, seus parceiros lá, os parceiros do Collor, estavam envolvidos em corrupção grande. Corrupção aí que envolvia recursos federais, recursos da União. E isso fez com que o pessoal votasse o impeachment do Collor, né? O Senado, digamos que o Senado ele denunciou e o Congresso e os deputados assinaram a petição do impeachment e assim eles votaram e acabaram tirando Fernando Collor de Mello do governo. Rápido como um jet ski, um dos bichos mais preferidos do Collor, de sair por aí. O cara jovem e tal, presidente do Brasil, queria mostrar que o Brasil tinha o país do futuro, juventude e tal. Foi a mesma juventude que foi lá para as ruas e exigiu fora Collor, né? E ele foi, pois é, isso aí, ele acabou saindo e assumindo o vice-presidente. Preste atenção nesse detalhe. Quando tem um impeachment, gente, o vice permanece, viu? O vice-presidente, ele não sai juntamente com o presidente, não. Como alguns de vocês pensavam que o que aconteceu com a Dilma Rousseff, que é a mesma coisa, o impeachment, o diabo do vice ficou, que foi o Michel Temer. Então o vice permanece. O vice do Fernando Collor de Mello é um rapazinho chamado Itamar Franco. O Itamar Franco, ele vendo que a inflação não era dominada mesmo, o bicho pegava todo o tempo. Eu acho que a gente tem que ter coragem de assumir e arriscar mesmo, né? Um risco controlado, ele é bom. E o Itamar Franco pegou e arriscou. Chamou o Fernando Henrique Cardoso para tentar dominar essa inflação. E o Fernando Henrique Cardoso e sua equipe econômica acabou criando uma situação de acabar de vez com essa inflação, criando a URV, Unidade Real de Valor. Uma URV é como se fosse uma moeda e ela valia $1, né? Depois, aí em meados da década de 90, quando Itamar Franco já estava no final do seu mandato, passou aí cerca de 2 anos, né? Fernando Henrique Cardoso, ele antes da eleição, ele transforma essa URV em real. Temos aí o real, que nós utilizamos aí alegremente até hoje. Em 1994, esse real equivalia a $1.
Professor, que chique, professor. Quer dizer que eu era cheio de dólar e papai tinha muito dólar no bolso, não sabia. Ô, papai, vacilão. Tia, rapaz. $1 valia R$1 em 94. Se você quisesse ir pra Disneylândia, não dava muito trabalho, não. Você chegava lá, tirava a foto com o Pluto, com o Pateta, abraçadinho ali, pagava o equivalente em reais ou em dólar. Apenas fazia o trabalho cambial no Banco Central ou nas casas de câmbio para trocar dólar por real, ficava a mesma coisa. Era muito interessante, porque o valor de R$1 equiparado a $1 deixou a inflação, pela primeira vez na história do Brasil, controlada. Viu? Não vamos dizer que acabou não, mas vamos dizer que a inflação estava controlada. Bota a camisa de força na inflação. Pronto, estava aí. A doida da inflação estava. Então olha só, certo que com o tempo essa moeda chamada real foi perdendo seu valor, foi caindo ali, caindo acolá, despencando ali, mas ela sempre se manteve estável, pelo menos até o momento em que o pessoal da década de 90, como o FHC, que agora seria o novo presidente a partir de 1994, com as novas eleições, o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, conseguiu aprovar uma lei que dava a ele o direito de se reeleger. Que antigamente o presidente só podia ficar durante 4 anos, né? Depois ele saía. Só que agora o presidente já poderia, por meio de uma emenda, se reeleger, e o FHC novamente conseguiu a reeleição e tornar-se presidente em 1998, ainda com o real controlado e estável. Eu coloquei até mais baixo um pouquinho porque vai descendo. De fato, o real ele não permanece como o dólar o tempo todo, ele vai caindo. Tá bom? Detalhe, o Lula perde nas 2 eleições aqui seguidas, né? Lula perde aqui, Lula perde acolá. Mas não quer dizer perder, não quer dizer que foi perder uma batalha, a guerra não. É uma lição que o próprio Lula nos deixa. Ele perdeu uma batalha aqui, uma batalha acolá, outra batalha não sei aonde, mas a guerra ele sempre teve esperança de vencer, acabou vencendo. Fez lá essas coisas? Não, mas enfim, é só um exemplo da pessoa Lula, não é o governo Lula, é diferente a pessoa FHC e o governo FHC, não vamos confundir. Então aqui o plano real foi, digamos, controlado, né? E depois dessa eleição aqui, tal, vem a próxima eleição aqui, era tempo de Copa do Mundo do Japão, que o Brasil foi campeão, já tinha eleição e o Lula vence. O primeiro operário, digamos assim, a ganhar uma eleição no Brasil, né? Afinal de contas, a nova democracia, a nova Constituição já permitia que qualquer pessoa, sendo ele trabalhador, sendo ele do campo, sendo ele da base operária, já pudesse ser presidente e candidato. Se podia votar, muito bem, poderia ser votado também, né? É uma das máximas da nossa república, nossa Constituição, nossa cidadania indireta que nós exercemos. Eu falo indireta porque nós escolhemos alguém por meio do voto, viu, gente? Então quem vota escolhe alguém para representar ele indiretamente, é por isso, né? Não é diretamente, você não está lá governando, então alguém vai representar você de forma indireta, e nesse caso aqui é o presidente, chefe do poder executivo. Quando a gente estiver falando de Constituição, a gente vai dar uma aula para vocês sobre Constituição, a gente vai ver com mais detalhes essa questão do poder executivo, legislativo e judiciário, ok? Então, nessa aula de hoje ficamos até o governo Lula. Na próxima aula a gente vai falar um pouco do governo Lula e também do governo Dilma, certo? E até chegar nos dias atuais, antes de chegar no próximo assunto. Beleza? Então, até mais, pessoal. Fiquem na paz, fiquem de boa, se cuidem. Grande abraço do tio, até mais.